irmãos, a base da pregação é Provérbios 16:1. Mas o texto que nós vamos ler é esse aqui, tá bom? Gênesis, capítulo de número 18, apenas o versículo 14. Gênesis 18, apenas o versículo 14, que diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Amém? Os irmãos podem se sentar. Irmãos, quem nesta noite veio em busca de uma resposta de Deus? Quem veio? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, presbítero Francisco, em busca de uma resposta de Deus. O senhor precisa de uma resposta de Deus? Irmão presbítero Carlos, o senhor veio em busca de uma resposta de Deus? Gostei da resposta, várias. Gostei da resposta, não entender porquê, no decorrer da mensagem. Várias respostas de Deus. Interessante a resposta dele, né, irmãos? Quem é que não vem, né, irmão Diogo? Você veio em busca de uma resposta de Deus? Quem é que não vem? Eu vim. Preciso ouvir Deus falar comigo. Nós precisamos ouvir Deus falar conosco, né, meu Paulo? Precisamos. E quantas vezes nós vemos a igreja, irmão Sandra? Como eu dizia agora, nem sempre, escute bem, não é sempre, tá, irmãos? Tá? É nem sempre, viu? Deus fala aquilo que nós queremos ouvir. Nem sempre. Viu? Mas às vezes também Deus, ele intercede com mais carinho e fala direto à nossa alma também. Viu? Teve um culto aqui, já tem um tempo já, que Deus falou comigo, usando o presbítero Carlos, e foi um impacto tão grande que eu recebi que eu chorei o culto inteiro. Né? Estava lembrando ontem do presbítero Francisco, esse culto. Né? Deus usou o presbítero Carlos falar comigo, e foi um impacto tão grande que eu chorei o culto inteirinho. Né? O culto inteiro. E é muito difícil eu chorar, viu, irmão? Eu sou muito duro assim para chorar. Não que eu sou duro de coração. É que eu não consigo chorar fácil. Estou muito difícil para chorar. Tem que acontecer um negócio muito sério, muito grave mesmo para eu poder chorar. Senão eu não choro não. Muito difícil eu chorar. E aquele dia eu chorei aqui o culto todo. Né? Chorei o culto inteirinho. Foi um impacto muito grande que eu recebi da parte de Deus. E às vezes nós vamos à igreja para ouvir uma resposta. E nem sempre Deus fala aquilo que nós falamos. Escute bem. O provérbio de Salomão, irmão, ele foi escrito aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Viu? 1000 anos. Esse livro tem aproximadamente 3000 anos que Salomão escreveu a maioria dos provérbios. Mas o capítulo 30 foi Agur, filho de Jaque. O capítulo 31 foi o rei chamado Lemuel. Alguns acreditam que Lemuel é o outro nome que Salomão tinha, né? Alguns acreditam assim. Alguém disse que esse livro é mais atual do que o Jornal da Manhã. Salomão escreveu acerca de 3.000 provérbios, 1.000 cânticos, e 1.005 cânticos. 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, nós vamos ver isso também, viu? Na época, acerca de 3.000, na época do rei Salomão, seu reinado era dirigido na teocracia de Deus. E na época do seu reino, ele tinha atingido o seu apogeu. Era uma época de paz, fartura e segurança. 1 Reis, capítulo 4, versículo 20, irmãos, vão confirmar isso que eu estou citando aos irmãos. Muitos médicos e nutricionistas concordaram que o mel é alimento sadio. Provérbios 24, versículo 13. Que as bebidas de álcool inibe o raciocínio. Provérbios 31, versículo 4 e 5. As modernas observações psicomáticas são novidades para provérbios. O coração alegre faz bem, como que cura. Provérbios 17, versículo 22. Os irmãos vão encontrar isso também. Nossos problemas, ao aconselhar-nos a depositar a plena confiança em Deus, Ele ainda tem vários conselhos diversos para variadas situações. Ele nos ensina sobre educação dos nossos filhos, nos ensina sobre o amor, em oposição, ele nos ensina em oposição ao ódio, sobre a sabedoria, em oposição sobre a tolice, sobre a fidelidade, em oposição à falsidade, sobre a verdade, em oposição à mentira,
ele fala da bênção de Deus e que enriquece, Provérbios 10, 22, e fala da mulher sábia, Provérbios 14, 1, e muitas outras coisas desse livro, só aumenta o nosso apreço por ele. Então, vou ler algumas bases sobre Salomão, viu, irmãos? Só não quero pregar sobre Salomão, nada sobre isso que eu falei, só para os irmãos entenderem um pouco sobre o provérbio de Salomão. Irmãos, eu li Gênesis, capítulo 14, versículo 18, porque Deus deu uma resposta ali para Abraão. Que Abraão, o sonho de Abraão era ser pai, né? O sonho de Abraão era ter um filho, né? Só que a sua esposa já estava na idade bastante avançada. E ela, aos olhos humanos, né? Aos olhos nossos humanos, e principalmente, se fosse na época de hoje, no século que nós vivemos hoje, não era nem possível, né? Era mais do que impossível. Porque hoje em dia, uma mulher de 40 anos, a gravidez dela já é uma gravidez de risco, né? De muito perigo, né? Imagina Sara com 90. Né? Imagina Sara com 90. Então, Abraão, ele tinha um sonho, desejo de ser pai, só que não podia devido à velhice da esposa, né? Podia. E Deus, por intermédio do anjo, apareceu a ele e falou a ele assim: olha, há um tempo determinado. Primeiro ele perguntou, haveria, uma pergunta, né? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E agora, essa mesma pergunta eu faço à igreja. Haveria, igreja, coisa alguma difícil ao Senhor? Não. Porque nosso Deus faz tudo e resolve tudo, porque é o dono de tudo e do nada ele faz tudo. Né? Ele não faz nada. E aí depois que o Senhor fez a pergunta, o Senhor falou, ao tempo determinado, segundo os estudiosos, irmão, os que estudam bastante, né? Segundo aqueles que aprofundam nas Escrituras, dizem que quando um anjo se referia e falava assim, há um tempo determinado, ele dizia assim, que daqui a um ano, né? Segundo, não é segundo a Bíblia, tá, irmão? Segundo os estudiosos, os que mergulham mesmo nas Escrituras, né? Segundo eles, né? E diz que daqui a um ano, então há um tempo determinado, Sara, sua mulher, terá um filho. Foi isso que nós vemos? Foi? Então Deus deu uma resposta para Abraão. Deu ou não deu? Deu ou não deu, irmão? Qual foi a resposta que Deus deu para ele? Deus falou assim, olha, espera. Ele teve que esperar. Não foi naquele dia. Não foi, não, tem que esperar. Há um tempo, quer dizer, espera mais um pouco. Não é hora. Não é hora. Espera mais um pouco, Abraão. Eu sei que você tem desejo. Eu sei que é o seu sonho de ter um filho. Ter um filho. Enfim.